Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Justiça e Trabalho, um programa semanal com as principais notícias do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. Para tornar esse programa mais acessível para todos, eu vou me apresentar. Eu sou Heloísa Guimarães, jornalista e apresentadora. Sou branca, tenho estatura mediana, olhos e cabelos castanhos e estou usando uma blusa de cor marrom. O cenário do programa é azul com a logomarca JT, Justiça e Trabalho. TRTRN convoca credores de precatórios do governo do estado para acordo que vai pagar 60% do valor da dívida. Alunos de Libras da Escola Judicial concluem turma de formação do nível intermediário. Entre as decisões, vamos destacar a de um operário que fazia manutenção de sondas de petróleo e que conseguiu na justiça direito à insalubridade máxima. E PRF apreende carro de luxo de devedor trabalhista após acordo realizado com o tribunal. E ainda nessa edição tem uma entrevista com a juíza do trabalho, Fátima Cristiane. Vamos falar sobre um acordo importante realizado com uma fábrica de Ceará-Mirim, que vai beneficiar 80 famílias mais o Hospital Infantil Varela Santiago. Então fique aí que o Justiça e Trabalho já começou. Se você tem precatórios a receber do governo do estado, presta atenção que essa pode ser uma boa oportunidade. O TRTRN está convocando credores que queiram fazer acordos e receber grande parte do valor que tem direito. Mas é preciso correr, viu? Pois a ação é válida até o dia 14 de junho. Hoje, pelo menos 1.500 pessoas aguardam o recebimento de precatórios trabalhistas do estado do Rio Grande do Norte. Para agilizar esses pagamentos, foi criado o programa Acordo Direto. A iniciativa é fruto de um acordo de cooperação entre o TRTRN e a Procuradoria-Geral do Estado. É um acordo para pagar os créditos de uma forma mais célere. Então, aqueles credores que têm interesse de se habilitar e tentar receber de uma forma mais séria esses precatórios, eles podem se inscrever nessa lista de habilitados, só que o Estado estabelece condições de habilitação. Então, ele faz uma renúncia de 40% do seu crédito e entra na lista dos habilitados para receber de uma forma mais séria esses precatórios, que são dívidas do Estado. Então, o Estado tem cerca de 220 milhões em dívidas de precatórios aqui no TRT. E para pagamento desses acordos diretos, a conta que a gente já separou esses valores tem cerca de 26 milhões para pagamento imediato desses valores. Os interessados em receber 60% do valor do precatório têm até 14 de junho para se inscrever na lista do acordo direto. No entanto, a manifestação de interesse por si só não garante o pagamento do crédito. O programa vai levar em consideração a ordem de inscrição, a cronologia do processo e a inscrição do precatório no orçamento do Estado. Por isso, quanto mais cedo o credor se inscrever no programa Acordo Direto, melhor. Os credores geralmente eles são representados por um advogado, então a pessoa tem que procurar o seu advogado. O advogado ele vai peticionar no processo informando que tem interesse na habilitação do acordo direto. Para as pessoas que não têm advogado ou que não conseguem contato com os seus advogados, eles podem vir diretamente aqui no setor do precatório e informar esse interesse na secretaria aqui do setor do precatório, diretamente do Tribunal Regional do Trabalho. Na última semana, a Escola Judicial do TRTRN concluiu uma importante ferramenta de inclusão social. Se formou mais uma turma do curso de Libras, dessa vez no nível intermediário. O curso, que já faz parte do calendário da escola, tem sido essencial para abrir as portas da Justiça do Trabalho para a população surda. Esta semana, mais uma turma de servidores e terceirizados do TRTRN avançou no quesito aprimoramento profissional. É que todos eles concluíram o curso intermediário da Língua Brasileira de Sinais, a Libras. O curso foi organizado pela Escola Judicial do TRTRN, a EJUD 21, e diferentes interessados logo confirmaram matrícula. A Kiriak, por exemplo, tem um importante motivo para aprender a Libras. Com um comprometimento auditivo considerado grave, a servidora tem buscado formas de desenvolver uma linguagem a mais em seu cotidiano. Somente quando a gente passa mesmo pela situação, por mais empatia que a gente tenha, a gente
percebe o quanto que é necessário. E aí eu fiz uma imersão no mundo dos surdos, da comunidade surda, e fui me apaixonando cada vez mais por esse idioma. E foi uma paixão mesmo, assim, sabe? E eu estou aqui fazendo uma reciclagem e pretendo continuar fazendo, ir para o avançado e quem sabe no futuro fazer o curso de Letras Libras mesmo. A Nathalie trabalha na recepção do tribunal e tem visto cada vez mais aumentar o público surdo no dia a dia dos atendimentos. Ela já tem experiência com a Libras, mas conta que os cursos oferecidos pelo TRT-RN servem para uma atualização sempre necessária. Sim, tem vários funcionários aqui que já sabiam Libras, né? E a interação é muito boa entre nós, né? Quando a gente está no curso, falando em Libras com os professores, então é uma ótima oportunidade para a gente relembrar, né, os que já fizeram o curso, porque o idioma é assim, a gente, se não praticar, a gente esquece. Então, e a Libras é igual, é necessária a prática para não se esquecer o idioma. Ana Paula foi a professora da turma. Há cerca de 10 anos, ela atua no ensino da Libras, que, segundo a educadora, é cada vez mais necessária nos diferentes setores trabalhistas. É de extrema importância, tanto é verdade que a gente estava já no nível intermediário, né? Concluímos o nível intermediário. Então, a gente vem de uma continuidade desde o básico e o mais importante é que os colaboradores de todos os setores do TRT, ou da maior parte dos setores do TRT, se envolvem diretamente ou indiretamente, sendo como alunos, ajudando de todas as formas possíveis. Então, há uma colaboração de todos os setores e uma prática que faz com que no futuro a gente possa dizer que essa é uma instituição verdadeiramente inclusiva. Dessa vez, o curso intermediário de Libras, realizado aqui no TRT-RN, teve um total de 40 dias de aulas. Ao longo desse percurso, os alunos tiveram um maior contato com assuntos e sinais relacionados à justiça do trabalho, o que possibilitou, claro, um maior aprendizado de todos que fizeram parte da turma. Ao término do curso, os alunos tiveram que apresentar uma atividade prática, numa espécie de avaliação final. O conteúdo, inclusive, foi gravado e será utilizado como ferramenta didática no memorial do tribunal. Cada um estudou e formulou uma apresentação sobre parte da história do TRT-RN, um conteúdo bilíngue, já que mescla a língua portuguesa com a Libras. O TRT do Rio Grande do Norte foi inaugurado em 16 de junho de 1992. Francisca caprichou nos treinos. Afinal de contas, ela ficou responsável por apresentar os 30 anos do tribunal. Um desafio bacana de ser enfrentado por quem está por aqui desde o começo da instituição. Para mim é um desafio, mas eu gosto sempre de desafio, né? Eu fiz o básico, agora estou no intermediário e quero continuar. A minha vontade é chegar lá no MIDA, conversar com aquelas pessoas surdas, e isso é inclusão social e eu gosto dessa parte. Os cursos de Libras oferecidos pelo TRT-RN devem continuar com novas turmas em breve. A EJUD 21 só vê aumentar o interesse de todos, já que quem participa recomenda e toma gosto pela coisa. Bem, eu diria que busque fazer cursos, temos vários vídeos, né, na internet, cursos à distância, presencial, enfim, a gente tem uma gama muito grande hoje em dia de instituições que atuam com a língua brasileira de sinais. E é um diferencial, é um investimento no seu marketing pessoal como profissional, independente da área que você atue. Um operário que fazia a manutenção de sondas de petróleo conseguiu garantir um adicional de insalubridade máxima. Carol Reis tem as informações. 3 empresas de um mesmo grupo econômico foram condenadas solidariamente a indenizar com grau de insalubridade máxima um operário que trabalhava realizando serviços de manutenção de equipamentos de sondas instaladas nos campos de produção de petróleo na região de Mossoró. O trabalhador prestou serviços entre 2019 e 2023, quando a empresa suspendeu os contratos de trabalho de todos os empregados. O operário, então, entrou com uma ação junto à Terceira Vara do Trabalho de Mossoró, exigindo o pagamento de uma adicional de insalubridade que, segundo ele, não foi pago pela empresa como deveria. Na reclamação, o trabalhador alegou que manuseava produtos químicos, como graxas, óleo, cola de contato, solvente, verniz e hidrocarbonetos em sua rotina de trabalho. A empresa, por sua vez, contestou a reclamação. Diante do impasse, a juíza Laís Ribeiro determinou a realização de uma perícia judicial. No laudo, o perito atestou que o operário mantinha, abre aspas, contato de modo habitual e intermitente com produtos químicos diversos, fecha aspas.
Segundo a perícia, o manuseio diário dessas substâncias pode provocar diversos efeitos nocivos à saúde e que, abre aspas, a manipulação de óleos minerais, óleo queimado, parafina ou outras substâncias cancerígenas afins podem ser consideradas como insalubres em grau máximo, fecha aspas. O operário cobrou ainda uma indenização por estabilidade acidentária. Entre junho e dezembro de 2022, ele ficou afastado pelo INSS após ter sofrido um acidente de trajeto, se deslocando do local de trabalho para casa. Em junho de 2023, quando foi demitido, o empregado demonstrou não ter recebido o valor da indenização relativa a 12 meses de estabilidade prevista em lei. Dessa forma, a juíza Laís Ribeiro reconheceu o direito do operário ao adicional de insalubridade em grau máximo e a indenização por estabilidade acidentária entre o período da demissão e o final do período da estabilidade. E um carro de luxo de um devedor trabalhista foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal após um acordo realizado com a Justiça do Trabalho. Carol Reis tem os detalhes. Um automóvel Corvette 251, que é avaliado em R$600 mil, foi apreendido na cidade de São José de Mipibu, na Grande Natal. O veículo apreendido pertence a uma pessoa que é executada em processos que tramitam em diversas varas do trabalho de Natal e na 6ª Vara do Trabalho de Campina Grande. A apreensão aconteceu a partir de um acordo de cooperação, no qual a Polícia Rodoviária pode retirar de circulação veículos que têm restrição judicial na Justiça do Trabalho. De acordo com o juiz do trabalho, Inácio Oliveira, é comum que os devedores escondam os veículos para escapar da penhora, mas com um acordo de cooperação, a apreensão ficou mais fácil. O Corvette foi encaminhado ao pátio do TRT-RN e deve ir a leilão para cumprimento das sentenças e o pagamento das dívidas trabalhistas. Vamos para o intervalo. Na volta tem uma entrevista com a juíza do trabalho, Fátima Cristiane. Vamos falar sobre um acordo que demorou 1 ano para sair e que vai beneficiar 80 ex-funcionários de uma indústria de Ceará-Mirim que foram demitidos, mas não receberam as verbas rescisórias. É já, não sai daí. Após 1 ano de negociações, muita conversa, finalmente o Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte, através do Sejusc, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, conseguiu conciliar, um processo aí, aliás, vários processos que já vinham tramitando há 16 anos e que vão beneficiar aí dezenas de famílias de trabalhadores da Companhia Açucareira Vale do Ceará-Mirim. Por isso a gente convidou a juíza Fátima Cristiane aqui do Sejusc para falar um pouquinho mais sobre esse acordo que foi histórico, doutora Fátima, assim, aqui para o Sejusc e para o tribunal, porque realmente talvez esses trabalhadores já nem tivessem mais esperança, de ver esse dinheiro, esse direito que eles têm. Pois é, Luísa, esse é um processo, eu até falei, ele é um processo emblemático aqui para o Sejusc, porque era um processo que a grande maioria dos trabalhadores eles já não tinham esperança de receber nenhum valor. A grande maioria das execuções se estendia mais de 10 anos, haviam inúmeros recursos e já havia aquela sensação de que eles tinham ganho, mas não iam levar o resultado. Até que um dos advogados envolvidos nos procurou, conversou sobre isso e questionou sobre a possibilidade desse processo ser trazido para o Sejusc. Isso foi na Semana de Conciliação do ano passado, fazendo agora 1 ano. Iniciamos as tratativas e ao longo desse último ano conseguimos fazer conciliações em 3 etapas, beneficiando mais de 80 trabalhadores e suas famílias. O acordo ele também beneficiou o Hospital Varela Santiago, em razão de uma conciliação que foi feita com o Ministério Público, que também estava envolvido, e a Companhia Açucareira. Então, um processo, um diálogo muito demorado, mas que teve um efeito muito positivo para todos. Porque, no caso, a empresa também devia uma multa ao MP e aí também existia uma ação, um processo na Justiça do Trabalho
Exatamente. Para fazer cumprir. Com valores devidos ao Ministério Público, né? Esses valores foram pagos através da entrega de equipamento hospitalar. É muito interessante da conciliação, porque nem sempre o exequente, a pessoa que está procurando ali a justiça, ela consegue exatamente aquilo que ela tem direito. No caso, o MP não conseguiu o valor, mas conseguiu, de alguma forma, ajudar alguém que também era do interesse da instituição, né? Quando a gente começa a falar em conciliação, em mediação, em resolução adequada de conflitos, a gente esquece um pouco a questão do direito em si, até porque se for em fase de execução ou em fase de recurso, esse direito ele já foi dito, ele já está nos autos, e a gente para de falar um pouco nessa questão do direito, que já foi dito, e a gente começa a falar em interesse. Então, qual é o seu interesse? O que lhe interessa para a gente resolver esse processo? Que foi o que fizemos nesse caso, né? Não ficamos mais discutindo se a verba era devida, o valor era devido, mas tentamos fazer uma composição levando em conta o interesse daqueles exequentes naquele momento, o interesse do Ministério Público naquele momento e o interesse da empresa naquele momento. E é interessante também que o início dessa negociação toda partiu de um dos advogados durante a semana de conciliação e está fazendo 1 ano. Foi muito interessante porque fomos, como você falou, fomos procurados por um advogado, eram vários advogados envolvidos, mas um advogado aproveitou essa semana, né? Ele deu um início, um start para todo o diálogo, nós restauramos o diálogo com as partes. E a Semana da Conciliação, ela é um marco justamente por isso, né? Que agora todos os anos, nós temos 2 vezes por ano, essa semana, muitas empresas já nos procuram, temos várias pautas temáticas com Uber, com 99, Caixa Econômica, Petrobras, e as próprias empresas nos procuram, pedem para serem incluídas, né, nessas pautas, nós incluímos, mas também existe uma procura muito grande pelos reclamantes, quando ficam sabendo e pedem para o processo ser incluído, né? Já temos aproximadamente umas 500 audiências que estão designadas para a próxima semana. Eu acredito que vamos ter bastante êxito. E a gente vai estar acompanhando também e vai contar aqui para vocês também tudo o que aconteceu na abertura da Semana da Conciliação e depois fazendo um balanço, né, também mostrando os números, número de audiências, número de valores, né, que foram conciliados. Então, Fátima, Cristiane, muito obrigada pela sua entrevista e bom trabalho. Eu que agradeço, Heloísa. Espero que todos venham, compareçam, prestigiem a conciliação, a mediação e o nosso SEJUSC. Estamos aqui para atendê-los. O programa Justiça e Trabalho dessa semana fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Lembrando que você pode continuar acompanhando as ações do TRT 21 através do site oficial, canal no YouTube e das redes sociais. Até a próxima.